Meus irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, graça e paz da parte do nosso bom Deus. Começo esse vídeo dirigindo duas perguntas para vocês. Será que você já se sentiu à beira de desistir? Será que você já teve a impressão de que o mundo pesa demais e que você simplesmente não tem força para continuar? Eu acredito que todo ser humano já passou por várias crises emocionais na vida. Inclusivamente eu já passei por várias crises emocionais. E se você também já passou por isso, hoje você vai ver isso exatamente na vida de um jovem chamado Travis. Um jovem que nasceu em cenário de caos, de vícios, de violência emocional e que mesmo assim encontrou um caminho de transformação. E já te digo que esse caminho não foi mágico, mas que foi construído com uma coisa que poucos, mas pouquíssimas pessoas valorizam: hábitos de força de vontade. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Hoje eu preciso explorar uma verdade assim poderosa com você. Você que está ali no outro lado me ouvindo, você vai entender como a força de vontade pode se transformar em um hábito. E quando Cristo é o centro da nossa vida, essa força não é mais nossa força, mas a do nosso Senhor Jesus Cristo em nós, no nosso corpo, na nossa mente. Queridos, o jovem Troaves, que eu acabei de mencionar, cresceu cercado de overdose, de pobreza, de abusos, rejeição e insegurança. Mas aos 9 anos, ele viu seu pai convulsionar no chão após usar tanta droga. Ele era simplesmente uma criança e que já sabia mentir às autoridades, porque já tinha vivido demais a vida de um adulto profano. E aos 16 anos, ele teve que largar a escola, ele foi humilhado, foi ofendido, foi rejeitado, perdia o controle com muita facilidade, chorava muito no trabalho, se sentia um fracasso ambulante, infelizmente. Mas um dia, um cliente da locadora onde ele trabalhava viu algo especial nele. Ele indicou: olha, você deveria ir na Starbucks. É isso mesmo. Para quem nunca ouviu esse nome, Starbucks é uma empresa multinacional norte-americana com a maior cadeia de cafetaria do mundo. Então foi ali que Thrives revolucionou ou encontrou uma revolução em sua vida. E eu sempre afirmo com unhas e dentes, sou apologista de que às vezes o que você precisa não é uma mudança de ambiente, mas uma mudança de mentalidade com hábitos certos e no lugar certo. Se eu tiver errado, me diga nos comentários, por favor. Travis, ele foi treinado, ele foi escolhido, ele foi reeducado. E a Starbucks não só lhe ensinou apenas a servir café, mas lhe ensinou a ter foco, a ter autodisciplina, a ter resiliência e principalmente responder aos desafios com consciência e extremo controle. E a palavra de Deus
nos ensina algo profundo sobre isso em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7, dizendo: porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu gosto muito desse texto, eu amo esse texto. Queridos, o que a Starbucks fez com Travis foi ajudá-la a construir uma vida sobre equilíbrio emocional. Mas o que Deus quer de nós vai muito além. Deus nos oferece poder espiritual para que o equilíbrio não seja apenas uma habilidade aprendida, mas uma identidade transformada em Jesus. Travis não apenas aprendeu a controlar suas emoções, ele foi completamente moldado. Assim é com Deus. Deus deseja nos moldar de maneira mais profunda, muito mais profunda. Será que você já tentou começar algo de novo? Você teve tanta energia ao começar, mas desististe poucos dias depois? Olha, isso é muito comum acontecer nos seres humanos, porque até a ciência mostra que a força de vontade se esgota com base no tempo. A força de vontade é como um músculo, né? Eu não tenho tantos músculos, mas voilà, este dia estou a treinar bastante. É como um músculo. Quanto mais você usa, mais cansado ele fica. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Assim como qualquer músculo, os meus músculos estão crescendo vez após vez, com treinos básicos, mas ainda são pequenos, mas está crescendo. Assim como qualquer músculo, a nossa mente precisa ser treinada constantemente para ser fortalecida e saber lidar e equilibrar as emoções. Queridos, a Starbucks, essa empresa descobriu que ao ensinar seus funcionários reagirem de uma forma com um plano muito forte diante das dificuldades, que é a força de vontade. E isso cada vez crescia mais nos seus funcionários. E eu aplico isso à nossa fé. Nós não devemos esperar ser fortes de repente. Esqueça isso, tira isso da tua cabeça. Eu e você precisamos treinar a nossa alma nos momentos pequenos para resistir os momentos grandes e difíceis da nossa vida. Você lembra de Jesus no Getsemane? Você lembra? Quando eu leio, né, o que Jesus passou no Getsemane, a minha alma fica completamente arrepiada. Eu às vezes choro. Meus irmãos, Jesus estava exausto. Sua alma estava angustiada até a morte. Mas mesmo nesse estado, Jesus ainda assim orou. Pai, se possível, afaste de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, ó Pai. Esse texto está registrado em Mateus capítulo 26, versículo 39. Queridos, eu chamo isso de força de vontade santa. Jesus resistiu mesmo sob pressão extrema. Mas o que, afinal de contas, sustentou Jesus nessa fase? O que, afinal de contas? Diga ali nos comentários. O hábito de orar. O hábito de estar com o Pai. O hábito de obedecer. A força de vontade que vem do alto é sustentada por hábitos espirituais que nos conectam à fonte da água viva.
Vê só, a Starbucks criou métodos simples como a latte, isso mesmo, para lidar com clientes super, mas super difíceis. Quem tem um negócio sabe que existem clientes difíceis de lidar. Então, eles usaram a listen, que é o listen, que é o ouvir, e também aplicaram acknowledge, que é reconhecer, e também o take action, que é o agir, haja. E eles também usaram o thank, que é o agradeça sempre. E usaram também o método simples do explain, que é explique. Isso parece ser coisas básicas, parece ser coisas banais, mas isso salvou a sanidade de milhares de funcionários dessa empresa. E você? Qual tem sido o teu método para lidar com as tentações, para lidar com o cansaço, para lidar com a crítica? Tá? O seu comentário é muito importante para ajudar outras pessoas. Então comente, por favor, agora mesmo, qual é o seu método para lidar com as tentações, o cansaço e a crítica. Meus amigos, e o mais agravante é que a Bíblia tem um latte há mais de 2000 anos atrás, que Jesus já ensinou, que pode mudar tudo em minha vida e em tua vida. Pegue papel e caneta, porque você precisa memorizar essa visão que eu vou te passar. Tá? Acho que você já conhece, mas é preciso eu lembrar para você. Leia a palavra de Deus. Abra o coração a Deus, fale com Deus. Tome decisões com fé. Não haja por impulso, nunca. E tenha sempre gratidão. E por último, espere no Senhor. Espere no Senhor. Eu te garanto piamente que esses hábitos espirituais devem ser o seu plano de guerra para os dias maus. Estás a perceber? Eu espero que você esteja mesmo a perceber o que eu estou a tentar transmitir nessa mensagem. Queridos, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero terminar este vídeo dizendo que o jovem Travis se tornou um líder de muitas lojas ou de muitas ramificações da Starbucks, supervisionando milhões de funcionários. E, obviamente, ele ajudou muitos jovens a encontrarem um propósito em suas vidas. Mas você precisa entender que tudo começou quando ele teve a chance de criar hábitos de força de vontade. Se calhar eu estou falando para alguém que não tenha tido uma infância fácil, que talvez, ainda estejas preso em vícios emocionais e espirituais. Mas, meu irmão, minha irmã, eu lhe garanto que há um caminho, que há um hábito que pode ser aprendido ainda hoje e que há um Cristo que quer caminhar com você passo a passo. Conforme diz um dos meus textos favoritos da Bíblia, Romanos capítulo 12, versículo 2. Se você tiver a tua Bíblia, eu lhe aconselho a ler. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Queridos, queridas, renovar a mente é criar novos hábitos. E quando esses hábitos são centrados em Cristo, o impossível se torna inevitável.
Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guiar. Até o próximo episódio. À la prochaine.